seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 16, nós vamos ler o versículo 14 em princípio, e depois nós vamos passar por alguns outros textos. Queria pedir licença aqui para fazer referência ao pastor. Pastor, a gente brincou até agora há pouco dizendo que era o pastor Batista, mas seu nome qual é mesmo? Mário. Pastor Mário, que é um pastor batista, está com a gente aqui, a namorada da nossa irmã Donizete. Que bênção, seja muito bem-vindo, tá? A casa é sua. Temos aqui 3 irmãos atrás ali que também são amigos da irmã Donizete, né? Que foram... Obrigado, eu acho que agora para, porque eu pus lugar que não está mexendo, acho. Obrigado. Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, né? O Israel está aqui também, permita-me fazer menção a Israel. Eu acho que eu conheço do seu lado aqui. É o seu filho, Israel também. A gente não se conheceu não, então, né? Possivelmente seja pela fisionomia semelhante. Que bênção, bom demais tê-los aqui. O irmão que está aqui do lado, meu irmão, teu nome é? Telmo. Que bom, seja muito bem-vindo. Até, deixa eu fazer um registro aqui, você está bem na fita, hein? O Wilton. Vou entregar o Wilton aqui. O Wilton tinha justamente, eu estava me arrumando na casa dele aqui. E aí, porque a gente já estava numa outra reunião antes, aí o Wilton chegou e falou assim: ué, meu Telmo, você conhece? Eu falei: para minha memória é tão ruim, eu não consigo lembrar por nome. Aí ele falou: não, um rapaz está lá, chegou e está de bermuda lá. Então, em homenagem a ele, eu também não vou trocar não, vou de bermuda. Ele estava ministrando de bermuda e disse que foi homenagem a você, então você está bem na fita. Eu sou do Espírito Santo também, que benção. Então, não, mas eu sou da... ainda, mano, tô brincando. Que bênção, que bênção. Bom demais, seja bem-vindo, meu irmão, que bom. A Rebeca também, muito feliz, Rebeca, quando eu cheguei ali, que eu olhei e falei: eita, assustei. Que legal, que bênção, seja bem-vinda, Deus abençoe. Tem 2 irmãos atrás ali também. Eu sou terrível, eu tenho um problema de fisionomia e eu preciso que vocês me perdoem. Às vezes eu demoro muito para identificar uma pessoa que às vezes eu até já vi algumas coisas, eu tenho um problema, é meu mesmo, assim, é de nome. Eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo, não é? Que bom. Sejam bem-vindos, tá? Não vou perguntar o nome para não constrangê-los, eventualmente não queiram. Sejam muito, muito bem-vindos, tá bom? A Marta que constrangeu vocês, não fui eu. Tá ali o Salles, então, eis que eu lavo as minhas mãos, né? Os irmãos, os não mencionados, sintam-se muito amados, tá? Muito, realmente, aliás, nós vamos falar sobre amor aqui, por isso que hoje eu já estou dando meu exemplo aqui de amor aqui, mencionando vocês, brincadeira. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. E como eu lembrei, não era para eu estar aqui hoje, né? Há muitos e muitos anos atrás aí, eu tive esse episódio lá que essa música me lembrou. Que Deus me deu um livramento. Quem sabe esse livramento não foi justamente para essa mensagem hoje aqui, né? E se for para isso, eu posso terminar ela e falar igual Simeão, né? E dizer: Senhor, despede em paz do teu servo, né? Porque se era para isso que eu fui mantido vivo, eu já estou então liberado, né? Então vai que foi por isso, meus irmãos. Essa mensagem queima muito no meu coração. E para mim essa é a essência realmente do Evangelho, é a essência da Escritura, é a essência do ensino de Jesus, tanto que Ele mesmo disse que essa é a essência. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Fazei tudo com grande amor fraternal. Fazei tudo com grande amor fraternal. Eu estava umas 2 semanas atrás, na minha casa eu tenho esse versículo pregado na parede. E eu estava lendo ele, eu disse: meu Deus do céu, essa podia ser a marca da igreja no Cama Sul. Podia ser esse versículo. E pensei, e quero até ofertar para a igreja, quero comprar o maior que tiver lá no lugar onde eu comprei, para depois a gente ver um lugar onde a gente pode afixar. Isaac, que bênção, obrigado, viu? Para a gente afixar em algum lugar aqui, para a gente ter isso sempre em mente, sempre em mente. Seria muito legal se a gente tivesse esse versículo como marca: fazei tudo com amor. Lá a versão que eu tenho lá é só esse pedaço: fazei tudo com amor. A pessoa que melhor já definiu para mim a palavra tudo na vida foi meu pai. Nunca me esqueço dele definindo. Eu não sei nem se ele lembra da definição,
de amor, mas ele me falou uma vez, até eu que sou esquecido pra caramba, nunca me esqueci. O senhor lembra, papai? Definição de amor do senhor? De tudo, aliás? De tudo? Não? Uma vez meu pai comentando um texto como esse, que usava essa expressão de tudo, ele fala, vocês sabem o que significa tudo? E eu achava que sabia, mas agora você está perguntando, talvez não. A gente fica com aquela cara, ele, tudo significa tudo. Até ele esqueceu, olha, a minha memória que não é boa e eu não me esqueço. E ele diz, tudo significa tudo. Então é isso que o texto está dizendo, fazei tudo em amor. Tudo. Inclui absolutamente tudo. Vir para a igreja, vir com amor. Pastor, me lembra de novo o nome, perdão. Pastor Mário. Fazei tudo com amor. A Donizete, tudo relacionado a Donizete é com amor. Tudo com amor. Ame muito a Donizete, cuide dela. Vocês maridos, vocês esposas, namorados, namoradas, tudo com amor. O que eu vou fazer? O que eu vou deixar de fazer? Existe uma linha no meu namoro, eu vou atravessar essa linha, eu não vou atravessar essa linha. Eu vou fazer esse toque, eu vou deixar de fazer um determinado toque. Fazer tudo por amor. Eu vou para a igreja hoje. Estou numa preguiça danada, mas tem que ir, né? Não, faça por amor. Então não vou, porque o Emir disse que era para fazer por amor, e ir para a igreja por amor, já que hoje eu não estou sentindo no meu coração, não estou amando no meu coração, então não vou. Não, então você está na época da lei, que ainda não tem essa parte aqui que a gente vai caminhar em direção a aplicação desse texto, mas então tem que entender assim, não, eu não estou querendo ir, mas então eu vou, é porque eu, pelo menos nessa área, ou hoje eu estou no tempo da lei, a graça não me alcançou, ou hoje ela não está, nesse momento eu não estou vivenciando, e aí eu vou fazer por obediência à lei, e a lei diz que eu preciso ir, que eu preciso me reunir, que eu preciso me congregar, então mesmo sem vontade. Mas aí você vem assim, já quebrantando o coração e dizer, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu não estou indo por amor? Tem gente que fala que tem uns que vai pelo amor e outros pela dor. Senhor, por que eu estou indo pela dor? Estou indo por causa de medo, eu estou indo por... Eu não estou sentindo, não era realmente a prioridade minha hoje, eu estou indo mais por obediência. Me ajuda, Senhor, eu quero, a tua palavra diz para fazer tudo por amor, eu não estou sentindo que é por amor, me ajuda aí por amor. E aí eu lembro do papai, quando ele acordava a gente no quarto, dava uma raiva, ele chegava para a gente cantando, pegava o violão de manhãzinha na escola bíblica, vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Rapaz, não tinha um pingo de amor na gente, ele estava cheio de amor, mas na gente não tinha. A gente era por obediência mesmo, no caso ao papai, não tinha opção. Mas a gente olhava e falava, cara, como é que pode papai conseguir essa hora da manhã levantar com essa disposição para ir para a igreja? Amor, papai realmente, desde sempre, né? Desde que eu conheço ele. É por amor que ele faz, ele vem para o amor, ele faz uma visita por amor, ele faz uma visita no hospital é por amor, ele chama a atenção de alguém é por amor, ele exorta é por amor, tudo absolutamente que ele faz é por amor. Fazei tudo por amor. Ué, meu, você está chovendo no molhado. Quem é que não sabe que a gente tem que fazer tudo por amor? Essa frasezinha que você está usando aí, ela é muito bonitinha. Eu vou ter que pegar um relógio que eu não enxergo aquele ali. Essa frase que você está usando, ela é muito bonitinha, mas você está chovendo no molhado. Todo mundo sabe que a gente tem que fazer as coisas por amor. É muito bonito falar isso e tal, beleza. Mas e eu com isso? Né? Como dizia o Kiko. De fato, todos nós sabemos. Até hoje pela manhã a gente estava meditando com um grupinho nosso pequeno de comunhão, e aí a gente estava meditando naquela passagem que Jesus tem um jovem rico que chega para Jesus e diz, mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E a gente estava meditando, né, Marta? E a gente diz assim, caramba, o cara fez a pergunta certa para a pessoa certa. Era um jovem rico, mas de repente ele tinha consciência assim de dizer, cara, tá faltando alguma coisa. Meu dinheiro não pode comprar esse negócio. O que eu tenho que fazer? Essa vida vai acabar, eu tenho conforto, eu tenho tanta coisa que o dinheiro me pode proporcionar. Mas esse jovem de repente tinha essa sabedoria, esse discernimento. E ele foi para a pessoa certa para obter a resposta. Ele diz, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna?
Tendo perguntado para a pessoa certa, ele obviamente obteve a resposta certa. Jesus fala dos mandamentos para ele, de repente ele diz: eu tenho observado isso aí desde que eu sou pequenininho. Deve ser igual eu, já nasci na igreja. Eu falo, nasci na igreja, o pessoal não foi no hospital, fala, deixa de zoar. Daí ele, não, isso aí eu observo desde pequenininho. Jesus, ao invés de chamar ele de mentiroso, Jesus falou assim: veja que o mandamento que Jesus, um dos mandamentos lá estava o quê? Que Jesus menciona: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus, então, com muito amor para com ele, até porque Jesus não fazia nada que não fosse com amor, e Jesus olha para ele: não, então só está faltando uma coisa para você. Se fosse eu com o discernimento de Jesus, não ia, porque eu também seria cheio do amor dele, mas vamos supor que eu tivesse o discernimento de Jesus e sem o amor de Jesus, eu ia olhar: seu mentiroso, sem vergonha, está mentindo na minha cara, para cima de mim. Realmente você acha que eu vou acreditar que você ama o seu próximo como ama você mesmo? Não, Jesus, com esse amor, ele só confronta ele e diz: não, então só está faltando uma coisinha para você. Nossa, que bom que você já está fazendo tudo. Só falta uma coisa agora para você ter o seu lugar no céu. Vai lá, vende tudo que você tem, e você pega o dinheiro que você arrecadar, leva e divide com os pobres. Fica sem nada, e os pobres com um pouquinho. Diz: e aí você vai ter um lugar no céu. A Bíblia diz então que aquele jovem se virou triste, e disse: ele virou e foi embora triste, porque ele era dono de muitas posses. Ele era muito rico, e quando ele pensou: caramba, para eu vender tudo que eu tenho e repartir o resultado disso com o meu próximo, a quem eu amo do mesmo jeito que eu amo a mim mesmo, eu não dou conta de fazer. A verdade é que Jesus estava mostrando para ele que ele só pensava que amava. E quando Jesus diz isso para ele, a tristeza dele foi por isso. Ele falou: caramba, se são só os mandamentos, seguir os mandamentos, que eu achei que sigo desde pequeno, e de repente, se eu tenho realmente essa dificuldade, o que Jesus está mostrando para ele você percebe que não é. E ele sai triste para não fazer esse movimento para ter a vida eterna. E essa passagem, ela faz a gente, de repente, se a gente fosse atentar um pouco mais, e a gente vê uma aparente contradição na Bíblia. Porque Jesus, de repente, diz assim: olha, só falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e você vai ter um lugar no céu. E de repente vem Paulo, 1 Coríntios 13, que daqui a pouco a gente vai ler. Ele diz: olha, ainda que você venda todos os seus bens e dê para os pobres, não vai valer nada para você. Concorda comigo que é incompatível? Como não vai valer nada se fosse para valer o céu? Se fosse para valer a eternidade, como Jesus disse, que em vendendo, aquele jovem se vendesse e desse tudo, que ele teria a eternidade, como é que pode Paulo dizer que não vale nada se não fizer por amor? Essa é a questão. Paulo não disse que não vale, ele diz: não vale se você não fizer por amor. E o contexto daquela conversa que o jovem estava tendo com Jesus era sobre amor. E Jesus estava mostrando, independentemente de precisar vender ou não tudo, não é que seja essa a proposta do evangelho, que tem que todo mundo ser pobre, todo mundo ficar pobre e miserável. Mas é que você não pode ter apego às suas riquezas, e você tem que colocar as coisas na sua hierarquia e amar mais as pessoas mais do que os seus bens. E aí, cada caso é um caso. Tem gente que realmente Deus vai mandar literalmente vender tudo, e temos exemplos disso na história. Que vai mandar abandonar tudo, e carreiras e heranças. E São Francisco de Assis, por exemplo, é um exemplo disso na história, né? De alguém que tinha heranças, que tinha conhecimento, e de repente ele rejeita, renuncia tudo aquilo, abre mão, para ele viver absolutamente compartilhando a vida dele com as pessoas. Madre Teresa de Calcutá é outra conhecida na história, que de repente abre mão de tudo que podia ter, que podia conquistar, e ela vai lá e dedica a vida dela para um trabalho social com pessoas pobres, extremamente em situação de extrema miséria e tal. Mas outras pessoas não. Tem outras pessoas que de repente Jesus não vai pedir isso. Deus não vai pedir: olha, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem. Porque talvez Deus vá precisar de uma determinada pessoa, talvez seja eu, talvez seja você, e talvez apenas por algum tempo, num lugar
em que o dinheiro precisa de dinheiro para te levar até lá. Talvez para você morar num lugar onde talvez você vai precisar de dinheiro para morar nesse lugar. Ou para ter um tipo de meio de transporte, ou ter um determinado ciclo de amizade, que talvez você vai precisar de dinheiro para estar lá. É ou não é? Não tem lugar que a gente não acessa sem dinheiro? Não tem determinados ciclos que só as pessoas que têm dinheiro que estão ali? E Jesus não ama menos o rico do que o pobre. Ele ama absolutamente igual os dois. Então, se Deus puder usar o dinheiro, a riqueza de alguém, e ele trabalhar o coração dessa pessoa, para que ela não se apegue à riqueza. E Deus sabe que essa pessoa, ele pode pedir a qualquer momento aquela riqueza, porque está à disposição. E o fato de ele ter a riqueza, e a riqueza colocar ele num lugar, esse lugar e a vida dele nesse lugar está à disposição de Deus, ele não precisa nem pedir, porque o propósito realmente vai estar sendo cumprido, pelo menos por algum tempo, né? Então não é a questão da riqueza em si que às vezes a gente pensa. Tanto que aí os discípulos vão falar, mas então, como é que é, Jesus? Porque ele diz, quão difícil um rico vai entrar no céu, é o que Jesus diz para os discípulos que ficaram. E eles, olha, na verdade, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Porque Deus é capaz de fazer isso. Esteja dizendo para a gente, olha, no seu caso, você não pode ter riqueza, eu não vou te dar riqueza, eu vou proteger você, para que as circunstâncias e o diabo não te deem riqueza, porque você não tem estrutura para isso. E eu vejo que a sua oração pedindo salvação é uma oração sincera. Ou seja, porque realmente ele vai pegar uma pessoa e vai trabalhar o coração dela, para que ela possa angariar riqueza, ou entenda riqueza, trabalhar o coração dela. É como a gente vê naquele exemplo de Abraão, quando Abraão é chamado, e a riqueza que Abraão tinha era o seu filho. Era a maior riqueza que ele tinha. E era o resultado de uma promessa de Deus. E de repente, depois de muito tempo e através de milagre, Deus vem e entrega Isaac então para Abraão. E quando ele está ali, um rapaz, de repente Deus chega para ele e diz, Abraão, pega esse teu filho, teu único filho, e leva ele para sacrificar lá no monte. E Abraão obedece, pega ele, pega a lenha, e vão levando os dois, e vão chegando, e vão caminhando. E quando ele então amarra aquele jovem, seu filho ali, que era a sua maior riqueza, era aquele em quem ele colocava realmente aquele promessa de Deus de prosperidade, né? Que não seria mais para o seu escravo, como ele temia. De repente agora ele tem um filho, e é esse filho que ia realmente poder ser a continuidade de toda a promessa de Deus para a vida dele. De repente, então, quando ele pega aquele cutelo e disposto a sacrificar o tudo que Deus tinha dado para ele, e ele ouve uma voz dizendo, para, Abraão. Não levanta a mão contra ele, não faz nada. Agora eu sei que você realmente é capaz de renunciar a qualquer coisa. Da mesma forma, eu também não vou deixar e negar o meu filho por vocês. Tem essa aplicação ali. Mas olha que coisa interessante. Deus não precisava pedir para Abraão fazer aquilo. Deus conhecia o coração de Abraão. Deus sabia que Abraão, e Deus sabia que quando ele mandasse parar, ia parar. Ele não queria o filho dele. O que Deus queria era que ficasse registrado isso para a gente na história. Mas isso está acontecendo todo o tempo com a gente. Todo o tempo nós estamos tendo oportunidades de renunciarmos em nome do amor, renunciarmos em favor do próximo, de atendermos a um convite de Deus para a gente fazer um determinado movimento, uma determinada renúncia. Todo o tempo nós estamos recebendo esse convite. E alguns não recebem o convite e o desafio, mas Deus conhece o coração e sabe, eu não vou pedir porque eu tenho outros propósitos para ele, então eu não vou pedir. Mas eu conheço o coração e eu sei que eu posso continuar dando riqueza para essa pessoa. E aí, seja de saúde, seja riqueza financeira, seja tantas modalidades de riqueza. E 1 Coríntios capítulo 13, volta um pouquinho na sua Bíblia aí, porque a gente corre um risco muito grande quando a gente fala em amor. Essa palavra amor está muito banalizada, né? Esse tema é minha paixão, porque eu tenho até um livro que eu escrevi a respeito disso. Quando eu tinha deixado de pastorear aqui, eu estava preparando umas revistas para a gente trabalhar aqui na escola bíblica, né?
E aí eu continuei estudando com algumas pessoas e ele se transformou num livro que se chama Tudo se Resume no Amor. E baseado nessa afirmação de Jesus de que a lei e os profetas se resumem unicamente nesse preceito. Por isso eu amo esse texto, e um versículo como esse de faze todas as coisas em amor ou com amor me chama tanta atenção. 1 Coríntios, como nós mencionamos, capítulo 13, Paulo vai começar dizendo no capítulo 13. É interessante que no capítulo 12, eu não vou ler, só fazendo menção, no capítulo 12 ele vinha falando dos dons espirituais. E Paulo fala, se você vai lendo ali, você vai ficando tão apaixonado por Paulo ali, fazendo a descrição dos dons. Olha, existe esse dom, existe o dom de cura, o dom de profecia, tem o dom de línguas, tem o dom de caridade, tem o dom de não sei o quê, tem o dom disso, o dom daquilo. E tudo serve para poder servir ao corpo e para o corpo ser todo servido por todo mundo e tal. E Deus distribui os dons para todo mundo conforme a necessidade do corpo e conforme a capacidade que Ele dá para cada um e tal. E ele termina justamente, ele vai adiante, ele diz, olha, busquem os melhores dons, procure os melhores. Você vai, sério que eu posso pedir? Você vai lendo e dizer, meu Deus do céu, e agora eu estou até em dúvida entre esse aqui e esse aqui. Você está quase, Deus, eu posso pedir dois? Como é que é? Só um? Paulo não falou se pode pedir mais de um, embora ele coloque no plural, né? Busque os melhores dons. Então, já vou, pai, então pode, pelo menos dois, Jesus. E de repente a gente se depara, você está ali, quando você lê com atenção a beleza disso, sabe o que é você ter um dom de profecia, velho? Igual eu estou te falando do que aconteceu comigo e essa pessoa chega para dizer um negócio desse. Cara, o que é você se sentir amado com alguém dizendo assim, olha, Deus falou comigo que você ia morrer e não vai mais. Só que eu não te conheço, vou falar de um negócio que tem na sua perna que eu não sei, vou falar com outro que vai ligar para não sei quem, que vai chegar lá em você, nunca mais... Cara, o que gera numa pessoa igual gerou em mim? Sabe o que é você estar... Eu, por exemplo, quando eu fui fazer o concurso para defensor público, em que Deus mandou a pessoa e eu estava me perguntando se eu ia fazer ou não aquela inscrição e tal, tá na hora, não tá, eu tinha umas questões que eu tinha combinado com Deus, e agora eu estava em dúvida se eu combinei assim ou se foi assado, se eu já posso me inscrever ou não posso, e de repente eu estou ali pensando comigo mesmo, cá com os meus botões, e aí de repente uma pessoa, então, uma profetisa me chega e diz assim, meu filho, você está, eu a conhecia, né, bastante, mas ela não sabia que eu estava com esse pensamento, ela diz, meu filho, você está perguntando um negócio para Deus, né? E eu aí lembrei que eu estava me perguntando de algo sobre Deus, mas ninguém melhor do que responder era Ele, porque era sobre um acordo que eu tinha feito com Ele. E aí eu, tô. Aí ela falou, olha, Deus está dizendo que vai te responder essa noite em sonhos. E aí eu sabia que o em sonhos era dela, porque eu ia passar aquela noite numa vigília. Coincidentemente, porque eu passei muito poucas vigílias na minha noite, né? Eu já deixo na minha vida, eu deixo registrado, não é porque eu vivia em vigília, foi uma das poucas vigílias, infelizmente, tinha que ter tido mais oportunidades e vamos até, de repente, criar isso aí. E eu fui para a vigília e, de fato, Deus falou lá comigo de uma maneira diferente, mas muito, muito, muito nítida, falando através do pastor pregando, Valdiberto, e trazendo no meu espírito convicções ali extraordinárias, e depois na hora da prova oral, a última fase, aconteceu um negócio para ser a cereja do bolo de algo que ele tinha dito uma das horas que no meu espírito eu senti ali dizendo que nem precisava, e aquela cereja do bolo ali aconteceu. O que é você ser boca de Deus para alguém, cara? Uma pessoa em desespero, né? Ou imagina o que é você ter um dom de cura, como eu, tanto que eu penei na minha vida, tanto que eu sofri, tanto que meus pais sofreram com a minha deficiência, né? Ali no início, tanta dificuldade, dilema, o tanto que eu sofria, o tanto que aquilo gerava tanta dor no meu coração, tanta tristeza, tanta dificuldade, tanto questionamento sobre Deus, se Ele existe, se Ele me ama, se Ele tem poder mesmo ou se Ele não tem. Imagina o que é você ter um dom de cura e você chegar para uma pessoa tipo um Emer ali na sua adolescência, seus 12 anos, 14 anos, 16 anos, no auge ali de tanto complexo por causa da deficiência, tanta coisa, e de repente ele chegar para você, o Emer, em nome de Jesus, levanta e anda. E eu pegar aquele aparelho, arrancar o aparelho assim, e sair andando, e sair correndo com o Isaac, e poder jogar com o Israel, e poder jogar não mais apenas no gol, né, Israel, e tomar as boladas dele, mas agora poder correr e fazer uma tabelinha com ele ali, e fazer os meus gols também. Cara, já pensou o que seria isso? Olha o que é um poder de um dom que Deus dá para as pessoas, é disso que Paulo vem falar.
Aí você termina de ler e fala, é sério que isso está mesmo à disposição da gente? Tanto que existem segmentos teológicos que dizem que nem está mais à disposição, né? De algo que é tão belo e infelizmente, por razões que não vêm ao caso, aliás, depois eu quero compartilhar com a igreja um dos motivos que eu acho por que hoje a gente não vê tanto esses dons, mas não vamos falar sobre isso hoje. E de repente Paulo termina ali, o versículo 31 do capítulo 12, ele diz assim, contudo, buscai com zelo os melhores dons. Aí ele vai começar o capítulo 13, que lá não estava dividido em capítulos, né, na época em que é escrito. E aí, ele de repente aqui no capítulo 13, ele vai começar, e agora, portanto, fazendo aí um contraste, obrigado, Hildo, pela olhadinha, fazendo, portanto, um contraste com o que ele acabou de dizer, que já era um negócio extraordinário. Aí ele disse, e agora? Eu passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Olha que expressão top essa aqui. Você já fala desse caminho do capítulo 12, que é do dom de cura, o dom de profecia, que a gente não tem ideia do que é realmente isso de verdade. Que a gente tanto deseja, de repente ele diz assim, e agora? Você já está achando um negócio legal, você já está em êxtase, você já está admirado. Eu passo agora a vos mostrar, no capítulo 13, que é o que ele vem fazer em seguinte, um caminho, uma outra versão que tem é sobremodo excelente. Ainda muito mais excelente. Vocês já acharam excelente a descrição do capítulo 12? Achou excelente a ideia do dom de cura que você tem que pedir, do dom de profecia que você tem que pedir, do dom de língua que você vai falar numa língua que ninguém entende, nem você, mas você está falando com Deus, algo que você nem sabe que você precisa, e o Espírito Santo está levando e vai atender de coisas que você não tem ideia do que é. Sabe esse caminho excelente? Ele diz, então, tem um agora sobremodo excelente, tem um ainda muito mais excelente, e ele passa a dizer que caminho é esse. E ele diz, ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Lembra aquele, tanto o sino, né? Tum, e o prato, acho que deve ser aquele pratozinho que você vem, né? Faz aquele, tipo, vai retinindo. O Wilton sabe imitar melhor aí. Mas aquele trem rapidinho, aquele som vai acabar. Só vai fazer barulho, é o que ele está dizendo. Não vai passar de barulho se não tiver amor. Mesmo que eu possua o dom de profecia, esses que a gente estava falando no capítulo 12, conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, que dirá de mandar um paralítico andar, se não tiver amor, eu não vou ser nada. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo, e eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, outra versão diz em favor de alguém, se eu não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Jesus disse para aquele jovem, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e você vai ter um lugar no céu. E Paulo diz assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, não é só vender tudo e dar não, tá? É só se você fizer com amor. Quantos de nós seres humanos estamos, na verdade, praticando caridade sem amor? Estamos praticando caridade com as motivações as mais variadas, mas que não são amor. E às vezes até pensando que é, porque é difícil a gente imaginar. Como que uma pessoa pode vender tudo, dar para os pobres e não ser amor? A gente até pensa, não tem como, tem como. Pode ser para se aparecer, por incrível que pareça. Pode ser para ganhar um lugar no céu. Tem algo mais, tem um desejo mais nobre do que querer um lugar no céu? Mas ainda se você faz porque você quer ganhar o céu, não vai valer nada. Imagina qualquer outra motivação nossa. Mas existe, e tem gente fazendo isso. Tem gente, existem religiões, não é o caso da gente citar e mencionar aqui, mas existem religiões que toda a teologia delas, toda a estrutura dogmática dela, a estrutura de ensino dela, de interpretação da Escritura, ela está baseada na caridade, dizendo, se você fizer caridade, vai ser salvo. Quanto mais caridade você fizer, mais chance você vai ter de ser salvo. A caridade em si, sem realmente deixar claro que a questão
do porquê eu estou fazendo caridade. Como a gente conversou no domingo passado, se eu dou, para a pessoa que está lá na ponta, vai valer. Ora, ele está dizendo, ainda que eu tiver o dom de cura, se eu não tiver amor, não vai valer para mim. Ora, mas para a pessoa que tinha deficiência, para o Emer lá com os 12 anos, com os 16 anos que andou e está até hoje andando, para ele é óbvio que valeu. Ele está falando para quem faz sem amor. Para quem vendeu tudo e deu para aqueles pobres e dividiu, os caras saciaram a fome dele, para eles valeu. Ele não está falando para eles, é óbvio que para eles vale. Ele está falando, ei, você, cara, cuidado que para você para valer, precisa ser com amor. E ele continua então e ele passa a dar as características do amor. Ele diz, o amor é paciente, o amor é bondoso. Porque amor pra gente é um negócio meio abstrato, né? A gente fala em amor, tá, eu amo, eu fiz por amor. Tá, mas amor, ele então traz para ser um pouco mais concreto pra gente. O que é amor? Amor é paciente, o amor é bondoso. Então toda vez que eu estou agindo com falta de paciência, o que o texto está dizendo pra gente? Que eu estou amando ou deixando de amar? Está dizendo que eu estou deixando de amar. A interpretação me parece aqui muito fechada. O amor é bondoso. Quando eu ajo com falta de bondade, eu estou agindo com amor ou com falta de amor? Quando eu ajo com falta de bondade, então eu estou cumprindo 1 Coríntios 16, 14, que diz, façam tudo com amor, ou eu estou descumprindo esse ensino? O amor não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Quando eu tenho inveja, eu estou agindo com amor ou falta de amor? Quando eu sou arrogante com alguém, eu estou agindo com amor ou com falta de amor? Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente. Aliás, todo esse resto parece ser desdobramento do egoísmo, né? Não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Quantas vezes a gente tem guardado ressentimento? Né? Quantos de nós tem? De coisas que realmente do passado, que volta e meia visita a gente, e que aquilo dói. Esquecer ninguém esquece, de fato. Coisas ruins que nos aconteceram. Mas o ressentimento é você ressentir todo o tempo. Aquela coisa ruim que te fez mal. Não é o problema de lembrar, você não tem como ter amnésia. O problema está em a gente estar sempre ressentindo aquilo. É claro que se é algo recente, a pessoa passou por algo recente, ela foi machucada recentemente, né? Dependendo do nível de gravidade, algumas semanas, alguns meses, talvez até ano, dependendo do nível de ofensa que ela recebeu. Mas é preciso que ela esteja num processo de cura, de maneira que em determinado momento esse ressentimento não aconteça mais. Quando eu tenho ressentimento, a palavra de Deus está dizendo que quando isso acontece, falta amor na gente. Ah, não, mas o meu ressentimento é para com a pessoa que me fez mal, que me fez muito mal, você não tem ideia. Sim, mas Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por quem nos persegue. Amar, inclui os inimigos, inclui as pessoas que nos perseguem, inclui as pessoas que fazem mal para a gente. Olha, isso é tão sério que Jesus diz assim, olha, eu não quero nem o dinheiro de vocês se vocês tiverem ressentimento com alguém ou problema de relacionamento com alguém. O tesoureiro da igreja administrador que não nos ouça falar isso, né? Numa fase tão complicada da igreja. Mas é ensino de Jesus. Jesus está falando a respeito de perdão e tudo. Ele diz olha, se vocês forem entregar a oferta de vocês e vocês se lembrarem que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é nem você não. Se você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa sua oferta num cantinho, não entrega não. Aí você vai lá, se reconcilia com ele, aí você volta, pega a tua grana, vem e entrega. Olha a correlação que ele faz com o dinheiro. O que ele está dizendo então cara, não precisa nem trazer seu dinheiro. Vai fazer um outro uso que seja do seu dinheiro. Até porque você vai pensar que tem algum crédito por aqui, que alguma coisa aqui vai acontecer e tal. E olha, não vou te iludir. Isso vai ser apenas parte da sua religiosidade vazia, que não vai trazer nenhuma utilidade para você. Vai apenas fazer barulho. Ressentimento. Quantos de nós temos nos adoecido por causa de ressentimento? De mágoas. Quantas pessoas têm adoecido realmente, tido problema psicológico, depois psiquiátrico. Esse buraco não tem fundo. O amor não se alegra com a injustiça, pois a felicidade está na verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o amor, essas são as evidências, as características do amor. Elas são confirmadas e repetidas em Gálatas, capítulo 5, onde justamente Paulo está fazendo um contraste entre as obras da carne, que são próprias daqueles que são guiados pela carne, pelas paixões, pelos próprios impulsos. E ele fala em contraste a partir do versículo 22, ele diz do fruto do Espírito, ele diz o fruto do Espírito é... E se você vai fazendo uma correlação, você vê que são as mesmas coisas ditas em 1 Coríntios sobre o amor, estão aqui. Então, quando ele diz o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, quando você vê 1 Coríntios 13 e vê que todos esses outros aqui estavam incluindo como característica do amor, então, na verdade, eu ouso com toda a tranquilidade dizer que, na verdade, o fruto do Espírito é amor. Fecha a Bíblia. Como é que é? Fecha a conta e passa a régua. Fecha a Bíblia e fecha a conta e passa a régua. O fruto do Espírito é amor, acabou. Só existe um fruto do Espírito. O resto é consequência. Por isso que justamente 1 Coríntios 13 vai dar todo aquele delineamento, dizendo o amor é isso, o amor é aquilo outro. Que se você vai fazer essa análise, você vai ver que coincide. É a bondade, é a benignidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Que tudo que está aqui é exatamente o que acontece lá. E ele diz, quem faz contra essas coisas, não há lei. Exatamente como Jesus diz que quem ama, cumpre a lei. Por isso Paulo diz, contra o amor e todos esses desdobramentos dele, não há lei. Não existe lei contra a bondade, não existe lei contra a benignidade, não existe lei contra a mansidão, não existe lei contra o domínio próprio. Por isso Jesus diz, quem faz essas coisas, ou seja, quem ama e consequentemente faz essas coisas, cumpre toda a lei e os profetas. Por isso o título do meu livro é esse, Tudo se resume no amor, porque foi o próprio Jesus quem disse que a lei e os profetas se resumem no mandamento do amor. E se o Novo Testamento é a confirmação, a concretização do Velho Testamento, de tudo que a lei e os profetas apontavam, então o Novo Testamento também é amor. Então, tanto o Velho quanto o Novo Testamento são amor. Então, na verdade, tudo isso aqui se resume no amor. Aliás, tem escrito aqui, dá para ler aí, na minha Bíblia aqui. Eu não tenho Bíblia Sagrada aqui, quando ficou velha a capa, vou colocar aqui na filmagem. Quando a capa ficou velha, eu aproveitei para colocar, ao invés de Bíblia Sagrada, eu coloquei amor escrito aqui. Porque, de fato, isso aqui tudo só está dizendo uma coisa: amor. E esse é o critério que a gente tem para interpretar as Escrituras. Eu abro um texto aqui e eu vou ler. Interessante, isso aqui eu posso ter essa interpretação, essa. Qual é que é condizente com amor? Então é essa daí. Agora, amor, é como eu falei, é perigoso essa conversa, porque você diz assim, é amor, então isso aqui é amor, não sei o que, tá? Amor à luz da Escritura. E o que é amor à luz da Escritura? Fruto do Espírito. Amor, então, não é sentimento, como meu pai enfatiza muito, né? Esse amor de que a Bíblia está falando não é sentimento, é fruto do Espírito, é resultado da presença do Espírito Santo de Deus em mim. Por isso, Atos capítulo 1, versículo 8, e eu estou terminando, Atos capítulo 1, versículo 8, o que é que Jesus, quando ele está para ascender aos céus, ele diz? Qual é a promessa que ele faz? Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Se você volta um pouquinho aqui a Bíblia, em João capítulo 13, quando Jesus fala sobre esse testemunho, João capítulo 13, escapuliu aqui, versículo 35. João 13, 35. Olha o que Jesus fala sobre esse testemunho, quando ele usa essa palavra testemunho. Jesus diz para os discípulos assim:
34, ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Um novo mandamento. Lembra que no Velho Testamento já não tinha entre os mandamentos? Eu estava já terminando, acaba que eu me estendi um pouco mais aqui, me permitam, por favor. Lembra que nos mandamentos não tinha amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo? Já tinha o mandamento do amor ao próximo, não já? E de repente Jesus vem e diz assim: eu tenho um novo mandamento aqui para vocês. Você fala, que legal, vai ter o 11º, é o 100º, não sei quantos. Qual que é? Só fica numa expectativa, cara. O próprio Jesus dizer que tem um mandamento novo, ele diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Dessa maneira como? Da maneira como eu amei vocês. Vocês tenham amor uns para com os outros. Através deste testemunho, que testemunho? O amor de vocês uns pelos outros. Através desse testemunho, desse tipo de vida, desse estilo de vida, dessa forma de viver a vida, de enxergar a vida, de agir para com a vida, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. 2 pontos. Se tiverdes amor uns pelos outros. É um mandamento novo, mas não tinha no Velho Testamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando até o próprio Jesus, quando ele vem, alguém chega para ele para dizer assim: tem mandamento pra caramba, eu não consigo decorar, às vezes até eu esqueço que algum tem ou não tem, às vezes a gente entra em debate para saber se esse tinha ou se esse não tem na lei. E de repente ele diz: dá uma ajudada pra gente e diz qual que é o principal, porque se eu não conseguir cumprir tudo, eu vou cumprir pelo menos o principal. Aí ele diz: o principal, Jesus deve ter coçado a cabeça assim, a barba, imagina, né? Tô zoando. Mas aí Jesus vem e diz para ele assim: o principal, amarás a Deus acima de todas as coisas. Acho que ele já ia virando de costa, né? Acho que ele já ia virando para sair, então assim, e o segundo, semelhante a esse, aí ele vai. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele está falando sobre a lei, está dizendo, a pergunta foi sobre os mandamentos da lei. Quando ele repete esses 2 da lei, e ele diz: e o segundo, semelhante a esse, é esse. E ele diz: nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Então, quando ele vem dizendo aqui sobre um novo mandamento, causa espécie, causa perplexidade, porque de repente você diz: ué, mas se já existia o mandamento de amor ao próximo, o que eu vejo é que, na verdade, existe uma mudança de referencial. E aqui eu estou terminando e a gente vai, inclusive, tomar a Santa Ceia já, tá bom? A gente já vai aplicar com a Santa Ceia essa aplicação que eu vou fazer com vocês. O ser humano lá atrás, eu insisto muito nisso, eu vou falar muito sobre isso, vocês vão ficar carecas igual eu, ou até mais igual meu pai, talvez mais que eu. Vão ficar careca de ouvir isso. Que eu falo muito do livro do princípio, dos princípios. Gênesis é o livro do princípio ou dos princípios. E ali fala de quando Deus fez uma primeira versão do ser humano, e aí ele vem e diz assim: não ficou bom. O Deus que faz tudo perfeito, que nunca erra, de repente ele faz o ser humano, e ele conversou com a Trindade entre si, diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele faz o boneco de barro, e ele sopra sobre ele. De repente Deus olha e diz assim, tipo eu olhando para o Isaac, é fácil olhar para o Isaac e dizer: não ficou bom. Mas não é tipo Isaac, cara, você não está entendendo, é Adão, cara, não é tipo Isaac. É fácil olhar para o Isaac e falar: logo tu, hein, Isaac, a mata está ali. Mas Deus olhou o Adão, que o próprio Deus fez, modelou com as próprias mãos, soprou o próprio fôlego nele, o sopro ali, o fôlego de vida nele, e ele se torna ser vivente. E Deus olha assim: não ficou bom. Por que não ficou bom? Imagina a Trindade conversando. Claro que eu estou zoando, brincando, né? Imagina a Trindade conversando: cara, não ficou legal. O que aconteceu? E de repente um deles diz assim: a gente não combinou que ia fazer a nossa imagem conforme a nossa semelhança? Foi. Como é que um ser isolado, existindo completo em si mesmo, vai poder refletir a nossa imagem e semelhança que vivemos 3 em 1?
que vivemos em harmonia e comunhão perfeita. Ah, é isso! Aí ele: não é bom que o homem esteja só. Assim como eu, pai, não estou só, você, filho, não está só, o Espírito Santo não está só. E por isso que é bom, e por isso que é vida, porque a vida acontece nesse movimento da gente como 3 em 1. Ele vai dizer: é isso então. É óbvio que Jesus já sabe, Deus já sabia disso. Por que é que ele faz então essa primeira e essa segunda versão? Para que eu e você pudéssemos entender esse desenho. Quando a gente está falando uma coisa e a pessoa não entende, fala assim: quer que desenha? Hoje em dia se fala muito isso. Então Jesus, antes de perguntar se quer que desenha, já sabendo que a gente ia ter dificuldade, Deus vai lá e faz esse desenho. Ele faz uma versão de um ser humano completo em si mesmo, com todos os dons, todos os talentos, todas as qualidades, tudo que podia caber num ser humano, do que o próprio Deus coloca, ele vai e coloca. Aí ele diz: só que assim não é legal. E a gente, mesmo com esse desenho, a gente insiste em querer viver a individualidade, que é essa consequência do pecado. Quando a gente assume o controle da vida da gente, e a gente mesmo discernir o bem e mal, a gente diz: não, essa versão segunda que Deus fez, para a gente viver compartilhado e amando uns aos outros, não é legal. Essa conversinha desses mandamentos não é legal. Nem esse novo que ele mandou também não é legal. O legal é eu viver do jeito que eu quero. O legal é eu viver de acordo com o que eu discerni que é. O legal é eu viver... Até fiz um comentário lá em uma postagem de uma amiga do Israel, que ela tinha justamente colocado um post de uma pessoa que, pelo jeito, é muito famosa, nunca vi, milionária, não sei das quantas, lá deve ser assim. E aí a pessoa dizia assim: eu, dá a ideia de que já apanhou tanto da vida, alguma coisa, e aí ela dizia assim: agora eu decidi que eu só vou fazer o que for bom para mim. Aí eu fiz um vídeo, um react em cima dele, tá até lá no meu Instagram, falando assim: esse, na verdade, é o grande problema nosso da humanidade. É que a gente, de repente, por causa de decepções, de problemas na vida da gente, de pessoas que agem mal com a gente, que são injustiçados, que são injustas, que nos perseguem, que nos fazem mal, que nos têm por inimigo, etc. A gente, de repente, a gente fica tão machucado que a gente diz assim: cara, agora sou eu vou fazer o que é bom para mim. Eu vou viver a minha vida, eu vou viver em si mesmado em mim mesmo, eu vou viver para mim, e o que for bom para mim eu faço, o que não for bom para mim eu faço. Eu vou discernir o que é bem e mal, e o meu discernimento de bem e mal é o que é bom, tudo que for bom para mim. E a gente, na verdade, só acaba de se mergulhar mais na porcaria. Com esse desenho que Deus fez, ainda assim a gente não entende. Essa versão de viver tentando o que os outros podem dar para você, o que você pode dar para você, o que eu posso arrancar mais desse aqui. É uma relação conjugal, é um namoro, né? É no trabalho. O que eu posso ganhar mais com isso aqui? O que eu posso extrair mais disso aqui? Nunca vai funcionar. E a gente insiste nisso. A relação conjugal, a relação pai e filho, é o que eu posso tirar, o que eu posso ganhar. Não, é o que eu posso dar mais. Esse é o princípio é da renúncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Esse é o princípio. E a relação é a mesma coisa. Quer viver relação? Quer homem deixar pai e mãe para os dois se tornarem uma só carne. A relação é essa: primeiro você renuncia, e aí os dois se tornam só um, e agora você vai viver em função do corpo. Não mais isolado em si mesmo, não mais idiotado, querendo ser individual e dono de si mesmo, e autônomo e independente, mas sabendo que agora, como Adão, que é a segunda versão que aparece para ele, que Deus arranca um pedaço dele, e aí pega esse pedaço, e desse pedaço ele faz então um outro ser. E agora, quando ele traz, não é Adão, Adão é os dois juntos, Adão é aquele completo. A palavra Adam lá no original, ela muda agora. Adão não dá a ideia do sexo masculino ali. A ideia de Adão, e não estou entrando, né, tinha sexo, não tinha, na verdade não tinha, porque era um ser assexuado realmente, né? Porque para você ser sexual, você tem que ter o outro lado. Tanto não tinha naquele momento, pelo menos ele não era. Se tinha teólogos, não vou nem entrar nesse método, possivelmente tinha, porque o lado que tirou foi daqui, né? Mas fato é, Deus arranca um pedaço, o nome que tinha lá, Deus fez o Adam, que a melhor tradução que eu acho então é ser humano e não o homem, nesse primeiro momento que vem falando sobre a criação do ser humano. E de repente, nesse momento, quando Deus então diz, arranca um pedaço lá e forma a mulher e traz para ele, aí ele diz: esta sim. E aí, como o nome, por isso aquele texto anterior falando do nome que dava para os animais, é porque o nome que a gente dá normalmente é a sensação que a gente tem daquilo. E estava o ser humano numa busca, tanto que o texto vai falando então, o contexto é o mesmo de lá de cima, e de repente agora ele diz: esta sim.
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela vai ser chamada Ishá, porquanto do Ish foi tirado. A ideia a gente traduz ali em português como será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Essa ideia lá no original de uma palavra que deriva da outra. Eles vai ser chamada Ishá, porque do Ish foi tirado. Porque ela é osso dos meus ossos. O que ele está dizendo é, eu estou me vendo nela. Agora sim. E agora ele pode viver dessa forma em que ele faz o bem, ele ama, ele cuida da sua mulher, só que ele está olhando, ele não está fazendo o bem para ela, ele está fazendo o bem para si mesmo na pele dela. Ele está fazendo o bem para ele mesmo no osso dela. Porque ele olha e diz, cara, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, sou eu em você. Essa é a consciência que é da versão que... Essa sim é a versão boa, é a verdadeira vida. Por isso Deus diz, no dia que vocês comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e vocês assumirem para vocês mesmos o controle da vida de vocês, vocês vão morrer. Por quê? Porque vocês vão perder essa capacidade de olhar para o outro dessa forma. E aí vocês estarão mortos. E aí, por isso nós precisamos desse poder. E aí Atos então diz, recebereis poder, porque isso não está mais à nossa disposição. Nós somos escravos de nós mesmos. A palavra de Deus diz que nós somos escravos daquele, uma das cartas de Pedro, daquele a quem nós nos submetemos a obedecer. Então nós somos escravos de quem? Lá no Éden, a quem que eles se submeteram, nossos pais Adão? Submeteram-se à própria vontade, à própria carne, renunciaram à vontade de Deus. Aí se torna escravo disso. Por tabela, também se submeteram à vontade de Satanás, ali na pessoa da serpente, na figura da serpente, eles acabaram ouvindo a serpente e não a Deus. Então nós nos tornamos escravos de nós mesmos, servos de nós mesmos e de Satanás. Então, se nós não tivermos o poder do Espírito Santo para dizer não para essa tendência nossa, nós não vamos conseguir amar o próximo. E, portanto, a vida não vai acontecer na gente. Por isso, Jesus, quando ele então vai tomar a Santa Ceia, instituir a Santa Ceia, e eu pediria aqui, quem puder vir para a gente para poder distribuir aqui os elementos, quando Jesus vai então aplicar a Santa Ceia esse momento, Jesus está à mesa com seus discípulos e ele pega um pão como esse daqui, um pão inteiro ali, e aí então ele diz, este é o meu corpo que é dado por vocês. Como se ele estivesse dizendo, imaginem que esse pão é o meu corpo. Eu vou dividir ele com vocês. Veja que Jesus é apresentado por Paulo como sendo o segundo e último Adão. Esse primeiro Adão, essa primeira versão, morreu. Essa primeira versão fez o que Deus disse que não fizesse, que se fizesse morreria. E é um fato consumado. Por isso Paulo vai dizer que todos nós estamos condenados e nós já nascemos em iniquidade e em pecado e nascemos todos condenados. Aí Jesus então ele diz, olha, tá vendo esse pão? Eu sou o segundo Adão, como Paulo diz. Eu recebi um segundo sopro originário em mim. E eu sou o único filho de Deus, eu sou um com Deus, mas eu estou abrindo mão dessa posição minha, renunciando a essa posição minha, para poder compartilhar a minha vida com vocês. E ele parte então esse pão e divide com os seus discípulos. E aí Jesus faz a mesma coisa com o cálice. Ele pega, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o meu sangue. Eu compartilho, estou compartilhando o meu sangue com vocês, no gesto que ele estava para fazer na cruz. E aí Jesus vai e conclui dizendo o quê? Façam isso todas as vezes em memória de mim. Façam a mesma coisa todas as vezes em memória de mim. Isso o quê? A mesma coisa o quê? O ritual? Também, acredito que também. E por isso nós estamos participando desse memorial aqui. Desse instituto que Jesus instituiu. Mas também e principalmente a essência é que assim como eu compartilhei a minha vida com vocês, compartilhem a vida de vocês uns com os outros. Assim como eu fiz tudo por amor, assim como por amor eu renunciei à minha glória, eu renunciei à minha posição, eu assumi a condenação de vocês, eu fui lançado no inferno no lugar de vocês. Agora que eu ressuscito, todos vocês que ressuscitaram juntamente comigo, façam a mesma coisa que eu fiz. Amem o próximo como eu amei vocês, é o novo mandamento. Um novo mandamento eu dou. Amem ao próximo como eu amei. Como foi que Jesus amou? Com essa coisa de renúncia e de compartilhamento da própria vida. Veja que o que mudou da velha lei, do mandamento da lei de amar o próximo e do novo mandamento
de amar o próximo. O referencial que muda. Antes, o mandamento, o referencial que eu tinha era eu, egoísta, por definição, absolutamente ama o próximo como a ti mesmo. É como ainda hoje nós cristãos vamos dizer: Deus mandou amar o próximo como a mim mesmo, então eu vou amar o próximo, mas primeiro eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me cuidar, primeiro eu, depois os outros. Ué, não sou eu referencial, é o que eles dizem. Se eu sou referencial, é para amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não amar a mim, eu não vou amar o outro. Então eu quero primeiro cuidar de mim, eu quero zelar de mim, eu vou primeiro me estruturar, vou não sei o quê. Depois eu vou cuidar dos outros. Só que o referencial mudou. O referencial agora é esse de corpo, não sou eu. Obrigado, Cícero. Obrigado, irmão. O referencial agora não sou eu. Quando ama o próximo como a si mesmo, ele nos faz remissão, nos remete justamente a essa criação, a esse desenho de Deus no Éden, em que nos ensina que nós devemos viver dessa forma, olhando para o outro como carne da nossa carne e como sangue do nosso sangue, como osso dos nossos ossos. Olhar para o próximo como uma extensão de mim. Por isso agora o amar ao próximo como a mim mesmo não está devolvendo a mim como referencial. O corpo é o referencial e a consciência de quando eu amo o próximo, eu estou amando a mim mesmo. Aquilo que se aplica na relação conjugal, naquele exemplo lá, aplica para toda a humanidade, para todas as nossas relações. Então, quando Jesus disse, façam isso todas as vezes em memória de mim, o ritual aqui, sim, mas no chão da vida, todas as vezes que vocês, como igreja, estiverem vivendo a vida de vocês como igreja, deem testemunho, amando uns aos outros, inclusive os inimigos de vocês, inclusive quem fez mal para vocês, inclusive quem foi injusto com vocês, inclusive quem odiou vocês. Mas eu não dou conta, por isso que eu mandarei por vocês o Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e aí vocês vão conseguir ser testemunhas. E nada melhor, porque aí quando você conseguir ser testemunha, você não vai apontar o dedo para alguém dizendo, eu consigo, ele não consegue. Mas, cara, se eu conseguir, por causa do poder de Deus, ele também vai conseguir. E ao invés de apontar o meu dedo para ele, eu vou ministrar para a vida dele e vou dizer, Deus, enche ele do mesmo jeito que você encheu a mim. Se o Senhor me capacitou, o Senhor pode capacitar ele. E nunca vai ter um olhar de condenação da minha parte para alguma coisa que, eventualmente, e na medida em que, na verdade, eu tenha feito da maneira correta, porque fui enchido do poder do Espírito Santo de Deus. Pai, nós estamos em obediência à Tua palavra agora, Senhor, é que nós vamos participar desse momento, em que o Senhor nos disse para fazermos isso todas as vezes que nos reunimos em memória do Senhor. Mas para muito além, Senhor Deus, justamente de comer do pão e de beber do cálice, nós renovamos, Senhor Deus, a nossa decisão de compartilhar a nossa vida com o próximo, com a consciência de que nós, assim como o próximo e conjuntamente ao próximo, integramos o mesmo corpo, que é a tua igreja, que tem Jesus Cristo como cabeça, como única cabeça, e recebemos exclusivamente do Senhor a inspiração novamente do que é bem e mal. Nós rejeitamos a nossa própria inspiração e poder de decidir o que é bem e mal e nos sujeitamos ao Senhor. E se o Senhor disse que nós devemos fazer todas as coisas em amor, nós nos curvamos a esse discernimento do Senhor, nós aceitamos esse discernimento do Senhor e renovamos aqui como igreja do Senhor a nossa decisão de fazermos todas as coisas em amor. Pai, é nesse compromisso que agora nós comemos o pão como igreja do Senhor, Pai. E pedimos ao Senhor, encha-nos do Espírito Santo que nos capacita a isso, Pai, em nome de Jesus. Wilton, não sei se você ia cantar, mas se puder, aquele enche-me espírito pra gente, mas que cheio eu quero estar. Podemos tomar também o cálice, meus irmãos? Enche-me espírito, enche-me espírito, mais que cheio eu quero estar. Eu menor dos meus vasos, posso muito transbordar. Enche-me
Espírito. Deus foi o Senhor quem prometeu, Pai, que desceria e faria descer sobre nós o teu Espírito. Deus, não somos capazes de amar. Pai, nós ministramos sobre a sua igreja, Senhor Deus, o perdão dos pecados. A tua palavra diz que aqueles a quem nós ministrássemos o perdão, ser-lhe-iam perdoados os pecados. Pai, na autoridade do nome de Jesus, os pecados cometidos pelos teus filhos estão perdoados. Pai, o caminho de acesso a Deus está liberado. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Pai, que nos capacita a amar o nosso próximo, Senhor Deus, a ter a consciência de corpo, a vida de renúncia em favor do corpo, no nome do Senhor Jesus, para que a tua boa, agradável vontade, perfeita vontade se cumpra na nossa vida, que possamos verdadeira e genuinamente refletir a imagem do Senhor, Pai querido, aqui na terra, no nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Espírito, Aleluia. mas que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Ensina-me a amar o meu irmão, Aleluia. a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Não há nada, Senhor Deus, em nós que não precisa ser mudado, que não precisa ser transformado. Tudo que há em nós, Senhor, precisa ser mudado, precisa ser moldado, precisa ser transformado. Espírito, Aleluia. mas que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Obrigado, Senhor. Amém. Interessante essa visão da música, né? Eu sou pequenininho, eu sou o menor deles. Por isso que eu vou transbordar com muita facilidade. Qualquer pouquinho que você derramar, já vai estar transbordando, consequentemente já vai estar chegando até o próximo e abençoando ao próximo. Essa é a ideia, né? Eu já terminei a mensagem, então não diz, nossa, que mensagem demorada, nós já terminamos. Eu queria só abençoá-los agora e fazer a oração da bênção a vocês. E aí a gente termina. Pode ficar sentado ainda. Aliás, ainda é até assim, aproveito para dizer que a vantagem que tem, vou até falar para a câmera aqui, a vantagem que tem do pessoal nessa igreja aqui, uma brincadeirinha, mas tem um fundo de verdade, hein? Tô chamando de verdade, eu tenho um monte de amigo cadeirante aqui, e gente que não é cadeirante também, que às vezes na igreja tá ali, e já tá, puxa vida, hoje eu tô tão cansado, vai ter que levantar de novo. A vantagem que tem aqui é que meu pessoal manda levantar, beleza, mas pelo menos na hora que tiver comigo, rarissimamente eu vou mandar levantar, porque eu não tenho essa malícia, não é que você nem serve, né? Mas como eu não vou, porque eu vou estar sempre sentado, eu não vou levantar, não vou mandar levantar quem não tá, sem estando eu sentado. Então, ó, se você não tiver um lugar que você tá aí, o Emer tá pescando em aquário, tá que seja, e daí depois a gente conversa sobre esse negócio de pescar em aquário. Mas se você estiver num lugar que você não está se sentindo alimentado, você não está satisfeito, por alguma razão não entendeu que é o seu lugar ali, parece que está sendo, e diz, poxa vida, eu fico tão incomodado. Porque se você estiver no lugar, concorda comigo, se você estiver no lugar que realmente você sente parte do corpo, você está abençoando, está sendo abençoado, a vida em corpo está acontecendo, você concorda que você não vai se incomodar, se mandar levantar e sentar 300 vezes?
Pelo contrário, vai até Deus, obrigado pela graça, pela sua humildade de poder me levantar e sentar. E tem gente que nem pode levantar e sentar, né? Se você tiver tudo bem, você ainda vai fazer isso. Se você tá achando ruim, de ficar, ai, que senta e levanta danado, eu mesmo já ouvi isso um monte de vezes. Ai, que mano de senta, levanta, nossa, que isso, cara, acabou de mandar a gente sentar, o pastor já tá mandando levantar. Só podia se organizar, ter mais ou menos ali um critério. Se tá incomodado, é porque talvez você nem tá se sentindo ainda alimentado, tá bem. Vem aqui, vem fazer uma visita pra gente, pelo menos na hora que eu que estiver falando, eu não vou ficar mandando levantar. É brincadeirinha, tem seu fundo de verdade. Mas então eu quero orar por vocês, para abençoar vocês. Mas eu não tenho autorização de Deus, como eu digo, de abençoar a semana de vocês. Às vezes a gente... Obrigado, Isaac. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou no culto até porque eu tenho que receber a bênção apostólica. Puxa vida, essa mensagem está demorando pra caramba, tá um saco, mas eu tenho que receber a mensagem apostólica. Então eu vou na igreja, vou esperar até o final porque eu tenho que receber a bênção ali para minha semana, senão minha semana não vai ser abençoada. Só que não vejo autorização na Bíblia de se abençoar a semana toda de uma pessoa, a não ser com determinadas ressalvas. Você pode, temos o poder de abençoar. A Bíblia diz que aquilo que a gente abençoar está abençoado, que a gente ligar na terra está ligado no céu. Sim, de fato ele falou quando ele nos enviou para realizarmos a sua obra. Só que a gente, quando abençoa as pessoas, em nome de Jesus, a gente tem que levar em conta o ensino do próprio Jesus. E dentre os ensinos de Jesus, se eu vou ministrar para vocês a provisão da bênção na semana, dentre os ensinos de Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz o quê? Todos os dias, quando vocês forem orar, dizem, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, quando ele ensina a oração, embora ele não tenha dito assim, vocês têm que orar todo dia, ora, se na oração está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o que ele está dizendo? Tem que fazer esse pedido todo dia. Porque ele não ensinou a orar o pão nosso de cada semana nos dai hoje. Não, o pão nosso de cada dia. Isso confirma o pão, que é essa presença de Deus, confirma que na velha aliança, justamente aquele pão que era o maná que era dado, ele, quando o sol começava a bater, ele se dissipava e acabava. O que sobrou ali, acabou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Não pode pegar a porção dobrada a não ser na cesta. E o que ficou ali vai ser dissipado e vai ser dissolvido e acabou. Isso diz o que pra gente? Justamente que eu preciso, além de pegar diariamente, eu preciso pegar no início do dia a provisão do dia. É algo que é muito lógico, mas ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Faz sentido eu buscar a provisão do meu dia na metade do dia ou no final do dia? Eu não vejo lógica disso. Se eu preciso do pão para me sustentar, se aí a gente está pensando no alimento espiritual, se eu preciso do alimento para mim, por que é que eu vou esperar a metade do dia para eu pedir o pão nosso de cada dia nos dai hoje? A presença nossa de cada dia nos dai hoje. O enchimento, a porção do teu Espírito Santo de hoje, me dá hoje, Pai, agora que eu estou orando, nesse horáriozinho meu na metade do dia. Cara, você já pode ter feito um estrago na primeira metade do dia sem a provisão de Deus para amar o próximo. Você já pode ter falado cada absurdo para sua esposa, para seu marido, já pode ter chutado seu cachorro, você já pode ter xingado meia dúzia de gente no trânsito. Porque eu estou correndo, eu vou deixar para orar no final do dia. Você não pediu a provisão de Deus, esse poder do Espírito Santo que capacita a gente a amar, depois não sabe por que não está conseguindo amar. Mas, nossa, o Emer ministrou lá, abençoou a semana da gente, minha semana está uma falta de paz, está um negócio. Mas você não pediu essa presença no início de cada dia. Então eu vou ministrar para vocês a bênção de Deus, que vem de Deus, porque em mim mesmo não tem nem para mim. Mas tem a virtude, se ele diz para a gente abençoar, a gente abençoa. Mas essa bênção de Deus vai alcançar cada um de vocês a cada dia, quando vocês obedecerem a Jesus e a cada dia, no início do dia, forem orar a sua oração do Pai Nosso, com consciência. Sugiro que ela dure 30 minutos aí, para ser de consciência. Cada frase, cada palavra daquela, e quando você disser o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Deus há de fazer e encher você com o Espírito Santo, com a porção que você precisa daquele dia, como a gente orou aqui. Quando você disser perdoa os nossos pecados, quando a gente tem perdoado a quem nos tem ofendido, você vai receber a provisão de Deus ali para você conseguir perdoar as pessoas que estão te ofendendo, e etc, etc, o livramento de Deus e assim seja, tá bom? Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu ministro a bênção do Senhor na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Deus, são igreja do Senhor. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja.
Senhor Deus, então que se cumpra a tua palavra, Senhor Deus, enquanto os teus filhos e as tuas filhas vivem essa semana. E a cada dia recebendo, Senhor Deus, a provisão de cada dia do Senhor. Pai, que as portas do inferno não prevaleçam em área nenhuma da vida dos teus filhos. Pai, que o inferno não prevaleça, Senhor Deus, contra o casamento deles, não prevaleça, Senhor Deus, contra o namoro deles, não prevaleça contra os negócios, contra a saúde, Senhor Deus, dos teus filhos, contra as relações em geral, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, que se cumpra a tua palavra, que diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Deus, e embora ele esteja ao nosso derredor e vá passar a semana ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, e como um ladrão, Senhor Deus, querendo nos matar, roubar e destruir, Satanás não vai levar nada nosso, nada do teu filho, nada da tua filha, porque estão no Senhor Jesus, e a cada dia de manhã renovarão a sua oração dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vem, Senhor Jesus, conosco, esteja em nós, esteja conosco, e Satanás não poderá tocar, no nome do Senhor Jesus. Pai, que assim a tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra e se realize na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus. Muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês. De verdade, meu coração fica muito alegre, tá?